Gente, o tema de hoje ele é bem difícil, ele é bastante polêmico, ele é bastante controverso, então eu vou ser bem raso e bem vago na minha análise. A ideia aqui não é bater o martelo e dizer que um é melhor do que o outro, a ideia aqui não é prescrever que você tem que usar um ou você tem que usar o outro. A ideia é eu te apresentar um pouco das qualidades e das limitações de cada uma dessas duas tecnologias, REST e GraphQL, para te ajudar a pensar melhor sobre elas e a tomar uma decisão mais calculada sobre quando faz sentido usar qual. Vamos explorar um pouco o que exatamente é uma REST API e quais limitações ela tem, porque isso vai nos dizer por que GraphQL foi criado, já que GraphQL é uma resposta ao REST. REST, Representational State Transfer, é um padrão de arquitetura que prescreve uma série de princípios e guidelines para implementar RESTful APIs. REST é implementado via HTTP. Ele é um padrão stateless, ou seja, sem estado. Cada request é isolado, eles são independentes um do outro. REST também facilita bastante pra gente o uso de cache. E os dados são comumente transferidos via JSON ou XML. E o REST é excelente. É o que permitiu a gente chegar onde a gente chegou. Desde o ano 2000 para cá, o ecossistema de REST atingiu um nível de maturidade muito grande. Tu consegue fazer uma REST API com praticamente todos os frameworks que existem. Quase todos os desenvolvedores, quer eles saibam disso ou não, já interagiram de alguma forma com uma REST API. Então, REST já virou natural para empresas e para desenvolvedores. Ele é de fato o padrão. Agora, para a gente não ficar tanto no teórico, vamos dar uma olhada em alguns requests REST e entender que tipo de limitações ou problemas a gente pode ter ali para a gente conseguir justificar a existência do GraphQL. Vamos imaginar aqui uma situação não tão hipotética em que, em determinada tela, o front-end me precisa mostrar a foto de perfil dos meus amigos e o nome deles. Foto de perfil e nome de todos os meus amigos, de cima a baixo. Com REST, existem duas maneiras que você tipicamente veria isso aqui implementado. A primeira maneira é a gente ia dar um get no nosso próprio user, aqui, user/meu-id, e a gente provavelmente receberia de volta um JSON mais ou menos assim, contendo as informações do meu usuário, com meu nome, a minha profile picture, etc, um monte de informação que pode ou não ser útil, e uma lista de IDs de amigos meus. Com essa lista de IDs, a gente podia fazer vários outros requests, um para cada amigo, solicitando a profile picture deles. Como vocês podem imaginar, isso é terrível. A performance disso ia ser horrorosa porque a gente ia ter que fazer muitos e muitos e muitos requests só para pegar uma imagem de cada pessoa. Uma solução razoável para isso, então, ao invés de eu ter que fazer tudo isso, seria a gente ter uma API sob medida feita especificamente para esse caso de uso. Vamos chamar aqui de Friends List. E essa API, como ela é feita sob medida, ela pode retornar exatamente e só aquelas informações que a gente realmente precisa. Mais nada. GraphQL surgiu no Facebook e ele surgiu mais ou menos por causa desse tipo de problema. Numa rede como o Facebook, é muito relevante não só você saber informação sobre o seu usuário, mas também buscar informações sobre os seus amigos. Porque lá na timeline vai aparecer posts que seus amigos deram like, posts que seus amigos compartilharam, eventos que os seus amigos vão, que grupos eles frequentam. Facebook também é muito acessado no celular, e não sei se vocês se lembram, mas lá em 2014 o 3G não era tão bom quanto é hoje em dia. Então realmente não era muito bom a gente ficar buscando um monte de informação que a gente não precisa. Também daria um trabalho enorme para a gente fazer uma API do tamanho correto para cada caso de uso no front-end. A gente teria que ter uma para posts que os nossos amigos deram like, uma para posts que foram compartilhados, uma para eventos em que os amigos vão comparecer, uma para grupos em que os amigos participam. E conforme isso for crescendo, isso vai dar mais trabalho para o back-end criar endpoints específicos que retornam só aquela informação que o front-end precisa e nada mais. Com a API e os endpoints crescendo, 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 também tem o problema de dar manutenção para todos esses endpoints e o problema de criar documentação e manter a documentação atualizada para todos esses endpoints. E por isso, por causa desses problemas, surgiu o GraphQL. GraphQL significa Graph Query Language. Graph porque no Facebook a nossa representação aqui de usuários e amigos de usuários está representada num grafo. Query Language porque é uma linguagem que permite que a gente faça queries específicas para uma API. O front-end pode solicitar exatamente o tipo de informação que ele quer e a API vai retornar só aquilo e nada mais. Em teoria, GraphQL é agnóstico em relação a protocolos, mas na prática a maioria das implementações usa também HTTP. Em GraphQL, a gente vai ter um schema, que é basicamente um contrato entre os serviços de quais tipos de informação vão ser passados e qual o formato dessa informação. A gente vai ter nossas queries e mutations para solicitar e para alterar informações. E aqui ambos são implementados via post, método post do HTTP.
E a gente vai ter os nossos resolvers, que são os responsáveis por buscar e agregar a informação de modo que dê um match com como está especificado no nosso esquema. Vamos imaginar que a gente tem esse esquema aqui definido em GraphQL. E nota, o usuário ele vai ter amigos que também são do tipo usuário. E o que eu quero deixar bem claro aqui é que o esquema do GraphQL ele serve como um contrato que o front-end e o back-end podem concordar, e desde que ambos concordem com esse esquema em específico, ele efetivamente funciona como uma membrana entre o front-end e o back-end. O front não precisa saber como que o back implementa as coisas e o back não precisa saber o que o front-end vai consumir. Ele não precisa saber como o front-end vai consumir essas informações. Tudo que ele precisa fazer é implementar os resolvers que retornem a informação nesse formatinho aqui. E o que esse esquema vai permitir que a gente faça é que, por exemplo, eu posso definir aqui uma query. Dentro dessa query, eu posso solicitar pelos meus amigos. E dentro do nodo dos nossos amigos, eu posso solicitar, por exemplo, o nome e o e-mail deles. E só as informações que eu preciso. Desse modo, com apenas uma chamada daqui para cá, eu posso estar solicitando exatamente o que eu quero. Nesse caso, eu quero os meus amigos, o nome e o e-mail deles. E o meu back-end vai me retornar isso e somente isso. A gente resolveu o problema de overfetching. E a gente também resolveu o problema de precisar de múltiplas chamadas. E a gente também resolveu o problema de precisar fazer uma API custom para cada necessidade do front-end. E, embora em teoria pareça que tudo perfeito, tudo excelente, na prática não é tão fácil assim. Vamos tentar fazer nossos prós e contras aqui de cada um. REST, obviamente, tem muito mais maturidade do que GraphQL. Todo mundo sabe usar REST também. REST tem uma dev pool muito maior, é muito mais fácil achar alguém que consiga criar uma API REST do que alguém que consiga, de fato, criar uma API GraphQL. É muito mais fácil fazer caching com REST do que com GraphQL. Tem gente que diz que é impossível fazer com GraphQL, mas não é impossível, só é bem mais complexo. O custo inicial para se implementar REST é muito baixo. Quando comparado com GraphQL, para fazer todo o setup de todas as coisas que você precisa para ter um GraphQL decente funcionando no front, no back-end, com todos os resolvers e code generation, é muito mais complexo. Subir uma API REST é 2 minutinhos. Em REST, a gente tem também o problema de overfetching, e a gente tem o problema de precisar fazer múltiplas chamadas entre o front e o back-end, principalmente se a gente estiver usando serviços diferentes para prover os nossos dados. No GraphQL, o seu resolver pode agregar tudo, em REST você vai precisar fazer uma chamada para cada um desses serviços. Agora, vamos lembrar aqui para que o GraphQL foi criado, né? Quais os pontos positivos dele? O primeiro é resolver o problema de overfetching, o segundo é resolver o problema de múltiplas chamadas, principalmente se a gente estiver lidando com vários data sources. E eu acho que o terceiro e talvez último ponto positivo de GraphQL, que na minha opinião é o melhor de todos, é que o esquema define um contrato entre o front-end e o back-end. Essa definição permite que os times trabalhem independentes um do outro. O seu front-end provavelmente não vai precisar pedir que o seu back-end crie APIs novas, porque todos os dados, todo o esquema já foi acordado entre os dois. Ou seja, o ponto forte de GraphQL é que ele nos dá um contrato entre o front e o back, e desde que ambos implementem esse contrato, tá tudo certo. Sendo assim, para times enormes distribuídos trabalhando em aplicações diferentes que podem ter necessidades diferentes para as interfaces, GraphQL é muito bom nesse caso. E os lados negativos de GraphQL é basicamente tudo que a gente citou aqui de positivo no REST. A maturidade dele é bem pior, a dev pool é muito mais difícil de encontrar devs que saibam trabalhar com GraphQL, caching é mais difícil, é muito mais difícil implementar GraphQL, principalmente implementar bem GraphQL, e o buy-in, o quanto que você precisa para começar a usar essa ferramenta é muito código e é muito trabalho. Para projetos pequenos, e eu diria até que para times pequenos, não vale a pena. Você precisa realmente saber o que você está fazendo com GraphQL, e você precisa, na minha opinião, realmente ter uma necessidade bem grande de GraphQL para começar a valer a pena usar GraphQL. E agora, vamos olhar umas respostas no Twitter, né? Vamos aqui para a pergunta que eu fiz no Twitter. Você trabalha numa startup que lida com e-commerce, tem mais ou menos 10 mil clientes, tem um app web e um iOS. O software vai ser reescrito do zero. Você vai preferir usar GraphQL ou REST? E por quê? O importante aqui não é a resposta, não é se você vai preferir REST ou GraphQL ou ambos ou nenhum, enfim. O importante é você conseguir explicar o porquê da sua resposta. A primeira resposta aqui é do Sérgio. Seguiria com uma stack bem boring, REST mais SSE para eventos em tempo real.
Maturidade, melhor suportado em linguagens diferentes. Observabilidade, mais fácil sustentar a infra em comparação com o GraphQL. Maturidade, certo. Facilidade, no sentido de sustentar a infra e observabilidade mais fácil. Então, perfeito. É isso. Prefere REST e explicou por que ele prefere REST. O Nicolas deu uma resposta bem grande aqui que eu vou tentar fazer uma espécie de leitura dinâmica / resumo e salientar uns pontos que eu acho interessante. Ele perguntou aqui, o que o time conhece de tecnologia? Isso que é muito importante. A gente falou que a dev pool do REST é muito maior, pode ser que o time nem saiba usar GraphQL. Como que o time está organizado? Isso que também é importante. Se o nosso time for muito distribuído, pode ser que GraphQL seja uma resposta melhor. E ele está perguntando o que faria a gente pular de REST para GraphQL. Ele perguntou aqui, o problema é falta de documentação? Então talvez você não precise de um esquema, talvez você precise de Swagger. Ele também quer saber se a API precisa de alterações constantes, que ao meu entender, se precisar, pode fazer sentido um GraphQL, que aí você tem uma API on-demand, você não precisa sempre ficar mudando as suas specs da API. E aqui ele está argumentando, se a gente tem uma API REST e é possível a gente corrigir os problemas dessa API REST sem ter que migrar para o GraphQL, talvez seja melhor a gente fazer essas correções, por exemplo, usando o RESTful, adicionando Swagger, do que de fato mudar para o GraphQL só para resolver problemas que podem ser resolvidos no REST. E aqui tem um ponto muito legal que ele fala, eu acho que em times que front e back são coisas separadas e um não toca no quadrado do outro, times que não são full stack, acho o GraphQL a melhor opção. Então foi o que a gente falou, de definir um esquema e times sem uma comunicação muito boa ou sem necessidade de comunicação ou que são separados. Então a resposta do Nicolas aqui ela foi bem completa, bem compreensiva e tá totalmente certa, perfeito. E aí ele termina com: por último, mas não menos importante, escolheria REST pela familiaridade e por sempre ter trabalhado em ambientes full stack. Esse nome tá muito grande. O nosso usuário aqui, Dev Lucas, respondeu que REST/depende. REST é mais simples, todo mundo entende, cache fácil, autenticação fácil, ecossistema riquíssimo. Ou seja, maturidade, cache, ele também citou ali a autenticação. Legal. Acho que só mudaria se o time fosse muito grande ou certos times que não fazem parte da mesma empresa. Nesse caso, o GraphQL seria uma ferramenta para ajudar na comunicação. Então ele está exaltando aqui os pontos de esquema e times distribuídos sem ter necessidade de comunicação. Excelente. E agora vamos para a última do Takashi. O Takashi aqui prefere GraphQL por causa de 1. Metadados. Ele citou aqui o esquema do GraphQL e ele falou que é mais fácil de manter do que uma spec da OpenAPI. 2. Você atende mais use cases de consumo de dados diferenciados. É aquilo que a gente falou de queries complexas. Tem soluções de real-time subscriptions, diretiva de defer, que serve para resolver o problema de coordenar múltiplos requests, GraphQL Federation, que permite quebrar em múltiplos serviços, mas não precisa de colas em uma gateway manual. Falou aqui, vantagem do GraphQL em cima dos metadados é que qualquer API de GraphQL tem suporte para isso out of the box. Você não precisa ficar configurando um monte de coisa que nem você precisaria com REST. Ele falou que o modelo do GraphQL permite um cache normalizado e criar experiências melhores de UX se seguir a spec do Relay. Fala aqui também um pouco sobre fragmentação e manutenibilidade do front-end. Cita aqui que você pode ter um ganho de observabilidade, porque como você tem um resolver por field, com OpenTelemetry você pode observar isso facilmente. Em cada resolver você pode observar. E por último ele falou aqui que é possível gerar um REST, RPC-like, com os metadados do GraphQL. Mas o inverso é muito complicado. Vocês podem ver que o Takashi aqui gosta bastante de GraphQL, ele tem várias opiniões sobre o GraphQL e ele consegue defender muito bem a escolha dele. Então, não tenho o que comentar, a resposta dele é excelente também.